Nessa onda de culto ao corpo, de estar sempre na moda, somos levados a pensar que a aparência é o mais importante que tudo. Pessoas investem tempo e dinheiro em cirurgias plásticas, procedimentos estéticos para atingirem certos padrões. Enquanto muitos alegram-se e sentem-se bem com isso, para outros não passa de uma ilusão. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade? Este é o programa CPT, Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? O cuidado com o corpo e a vontade de estar sempre bem arrumado, bem vestido, criam ou valorizam a sua imagem pessoal. E você, é uma pessoa que se considera vaidosa? Então a vaidade é o desejo da pessoa de ser admirada, né? Então a pessoa vaidosa, ela gosta de ser admirada e ela busca por isso. Né? Então, assim, a questão da boa aparência está diretamente ligada com a vaidade. Ela gosta de ser admirada, ela dá bastante importância para a questão de físico, a questão de não só físico, roupas, assim, né? Mas todo o ambiente, assim, a pessoa vaidosa, ela se preocupa muito com tudo isso, de ter a admiração das pessoas e de cuidar também da própria aparência. A pessoa vaidosa, ela cria uma imagem pessoal para que as pessoas então possam admirá-la. Esse é o objetivo. Então, dentro desse objetivo, quando se cria uma imagem pessoal, quando não se é verdadeiro, nós já estamos errados. Então, nesse sentido, a vaidade, ela se torna um erro por buscar demonstrar às pessoas aquilo que eu não sou. Hoje em dia tem um ditado que diz assim, você precisa ser, ter e parecer bom, né? Se você é mau, você tem coisas más, mas você parece bom, você está bem na foto. E isso é bem, a vaidade joga muito com isso, né? Você é ruim, você tem coisas ruins, mas você parece muito bom. A vaidade está diretamente ligada com a autoestima, né? Então, assim, tem muitos artigos que colocam, e a gente vê isso nas redes sociais, assim, pessoas bonitas, pessoas vaidosas, elas são, por exemplo, uma seleção. Por mais competente que sejam as pessoas, né? As pessoas bonitas têm mais chances do que pessoas que não são tão atrativas, né? Numa escola, por exemplo, eu li uma entrevista, as professoras costumam dar mais atenção para os alunos mais bonitos pela questão, assim, até do nível intelectual. Ser visto, ser reconhecido, ser achado bonito, ser achado legal, mexe com o ego humano e inflige diretamente nas questões de vaidade. Mas a vaidade também pode estar em talentos, pode estar em reconhecimentos. Não é porque uma pessoa é considerada feia ou se acha feia que ela também não seja vaidosa no sentido de competir com as outras, de não tolerar que um outro seja elogiado e não ela, de querer que só os seus dons sejam vistos e que o dos outros não. Mulheres e também homens buscam por tratamentos estéticos para melhorar a sua aparência ou por status. No Brasil, o número de cirurgias plásticas cresce a cada ano. Em cada país, a definição de beleza é diferente. O que é belo para uns pode não ser para outros. Mas em todos os lugares, a mídia tem papel importante nesta definição. Segundo a psicóloga Carla Laufer, a classificação de beleza é algo muito relativo e cultural. Se eu tenho essa regra, né, para ter sucesso eu preciso ser bonita, logo, se eu não for bonita, não tem sucesso. Então eu vou atrás dessa beleza e quem hoje determina a beleza é a mídia. E isso é o risco, né? Por isso as pessoas acham que isso está crescendo muito, porque aí vem essa perfeição de mulher que é inatingível. Que o Brasil é o terceiro país que mais investe em cirurgias, em cosméticos, né? Então é muita gente que está investindo nisso.
E, na verdade, as cirurgias é uma forma de tu cuidar da tua vaidade, de tu cuidar da tua aparência, né? Junto com isso, tem todo investimento em academia, em alimentação, em cosméticos, em pessoas que gastam muito, então deixou de ser o supérfluo, né? Pessoas que não têm o dinheiro, mas vão fazer a cirurgia com justamente esse objetivo, assim, não, daí eu vou me sentir melhor. O conceito de beleza e se sentir bem é uma busca do ser humano, né? A gente busca se sentir bem, estar bem. E às vezes isso está atrelado ao nosso bem-estar físico, né? A nossa aparência. Mas isso não pode ser o mais importante, né? Então acho que aí se torna o erro do ser humano de buscar a vaidade acima de tudo. Às vezes é difícil conviver com os nossos problemas, né? E aí se busca, então, na estética, uma alternativa para corrigir isso e tentar viver melhor. O problema é esse, né? Daqui a pouco eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí qualquer pequeno defeito vira um grande problema. Então isso está errado. E aí tem um transtorno que a gente fala que é o transtorno disfórmico corporal, ou a dismorfobia, que é bem isso, assim, né? São pessoas que não estão satisfeitas com o seu corpo, assim, que é o excesso da vaidade, né? Que vão passar horas da sua semana na academia, em salão de beleza, comprando todos os cosméticos que existem, e aí elas não vão estar satisfeitas com elas mesmas. Aí isso é um problema muito grande, porque justamente é uma baixa autoestima. A pessoa não se gosta, né? Não consegue se olhar e se sentir atraída, se sentir bonita, então ela busca constantemente renovar a sua aparência e nunca vai estar bom. Se eu posso fazer alguma melhoria, se eu posso fazer alguma cirurgia, seja estética ou não, seja de correção, seja de saúde, isso é uma decisão ética do cristão frente àquela situação. Não existe um mandamento bíblico que proíba ou ordene uma cirurgia estética. Mas é importante que o cristão tenha a consciência da motivação que está partindo isso. Se é de uma satisfação com a vida que Deus lhe deu, mas naquele momento aquilo é importante, ou se é um mero capricho pessoal, ou se justamente não está se incorrendo na vaidade, na mera vaidade, que é sim um sentimento destrutivo, porque me leva a ser quem eu não sou e me leva a viver num lugar ao qual eu não pertenço. Quando eu crio uma imagem falsa, eu também tento esconder esses meus defeitos. E escondendo os meus defeitos, eu estou escondendo aquilo que realmente eu sou. E se eu faço isso, eu não estou apenas me enganando, mas estou enganando as pessoas que estão à minha frente. A Deus eu não engano, Ele realmente sabe como eu sou. Sabe os meus defeitos, os meus pecados, as minhas dificuldades. Mas quando eu crio uma imagem, quando eu crio a ideia de uma pessoa que eu não sou, aí eu estou sendo vaidoso ao extremo. E essa vaidade, ela é negativa, ela é um problema. Assim, quando a pessoa não se aceita e começa a sofrer, né, e passar horas fazendo ginástica porque não pode ter uma gordurinha, porque não pode, horas gastando o que não tem num salão de beleza, porque precisa fazer, porque o Deus o livre ficar sem um cosmético, nunca vou sair no sol sem passar um protetor. Tudo bem que passar protetor, ir no salão e passar cosmético pode ser bom e é importante, mas acontece que eu posso sair de casa um dia sem isso tudo, né? Eu tenho que me permitir um dia sair de casa sem passar uma maquiagem no rosto para ir até o mercado. Quando isso não acontece, quando a pessoa não consegue sair de casa sem se arrumar, sem estar muito linda, isso é um problema, né? Então os extremos aqui são complicados e aí acho que a pessoa sofre muito com isso, né? Porque em nenhum momento ela consegue estar em paz com ela mesma. Muitas vezes se busca na estética a correção de problemas interiores, né? E aí infelizmente não tem solução. Se a pessoa precisa de elogios é porque lá no fundo ela não se sente bem com ela mesma. Ela pode ser super competente, mas ela, se precisa toda hora escutar um elogio, é porque ela não está conseguindo se dar esse elogio por ela mesma. Aí já começa um outro problema, né? Aí um outro problema que vai acarretar, que está associado à vaidade, né? A vaidade. Ou seja, elogio por elogio para alimentar o ego, isso é vaidade. Mas agora, uma palavra, um elogio ou uma força para a pessoa continuar no caminho, fazendo a coisa, né, adequada para um contexto, eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante.
Então essa ideia de viver uma vida, um perfil diferente, né? Um perfil onde eu me sinto bem, onde eu sou o centro das atenções e busco também a admiração das pessoas, isso esconde aquilo que realmente eu sou. Às vezes nas redes sociais aparece uma imagem, né? Se cria uma imagem daquilo que eu não sou. Eu repasso às pessoas uma imagem que eu não tenho na realidade. Às vezes não é que eu só me olhar no espelho e me achar bonita. O elogio do outro também faz com que eu me veja bonita. E o Facebook e as redes sociais um pouco disso, né? Eles vão postar fotos bonitas e vão estar se reforçando o tempo inteiro, assim, de como são bonitos e curtidas. É só um risco a questão de vazio, né? Assim, porque tu só posta o que é bonito. Ninguém se coloca uma foto no Facebook chorando, dizendo hoje foi o meu pior dia. Né? Hoje eu fui demitido. Isso não aparece, as pessoas são demitidas. Então, esse contraste do que eu sou e, né, do que eu posto é complicado. Né? E não deveria ter um contraste tão grande. Mas às vezes tem, né? A Bíblia também nos traz orientações sobre beleza, cuidado com o corpo e vaidade. A palavra vaidade ela aparece 52 vezes no Antigo Testamento. E quando ela aparece, ela trata da falsidade, do vazio. Então a palavra vaidade, ela na verdade demonstra o quão insignificante é buscar ser aquilo que nós não somos. Né? A vaidade ela é a tentativa de falsificar a nossa verdadeira identidade. Então, no Antigo Testamento, a palavra vaidade ela está intimamente ligada a essa tentativa de esconder algo que nós não conseguimos esconder. A vaidade como tal, quando nos referimos a ela, é algo ruim. Eu estou falando de algo que eu devo evitar, porque a vaidade é algo que eu atribuo a mim mesmo ou algo em que eu vivo que me prejudica, que faz com que às vezes eu pense mais de mim mesmo ou que eu tente ser mais do que os outros. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que vaidade a Bíblia coloca como algo negativo. Uma coisa é a vaidade, a outra coisa é administrar bem aquilo que Deus te deu, né? O teu corpo, os teus dons, os teus talentos, a tua inteligência. Então, vaidade está associada é você ser aquilo que você não é e você ter aquilo que você não tem. Na verdade, o que dá para entender da palavra vaidade no sentido físico, né? É que a pessoa para de olhar aos outros e olha para si. É o antropocentrismo, né? Colocando o ser humano como centro. E aí se torna então a idolatria. Quando eu olho para o meu corpo e vejo então ali o meu ídolo, né? Eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar mais bonito. Então a busca dessa vaidade pessoal, né? De buscar essa beleza que de repente eu não tenho, né? Ou tenho, dependendo de como eu trato e qual o conceito de beleza que eu tenho. Então essa busca, ela muitas vezes coloca o ser humano em primeiro lugar, né? Quando nós sabemos que esse lugar é de Deus, né? O primeiro lugar é do nosso Deus. Então a vaidade, no sentido próprio dela, ela é negativa e deve ser evitada porque é um alimentar dentro de nós daquilo que não é bom. Agora, o cuidar de si mesmo, sim, é algo não só certo como importante, né? Quem não cuida, ninguém odeia a si mesmo, diz a Bíblia. Antes, a nós mesmos, nós nos cuidamos, né? Cuidamos de nós mesmos e, portanto, também podemos cuidar do nosso próximo. Claro que cuidar do corpo é importante. Claro que fazer os nossos exercícios diários, semanais, enfim, eles são importantes. Fazem bem para o nosso corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Mas que isso não seja o mais importante da nossa vida. Não colocar esse cuidado com o corpo acima de outras coisas. Eu compreendo que a Bíblia coloca assim que a gente precisa buscar as coisas mais importantes. A aparência não é a mais importante. Então, se cuidar é ruim, não. Né? Eu acho que, inclusive, se vamos pensar na questão religiosa, né? Acho que Deus deu um corpo e deu pra gente cuidar dele. Né? Então, quando a gente está deprimido e não cuida dele, não é bom, mas quando a gente não consegue valorizar o nosso corpo e o que a gente também não é bom. A não aceitação do seu corpo deve ser muito sofrido, né? Tu imagina tu te olhar no espelho todo dia e não se gostar.
né? E te criticar, assim, uma coisa de vez em quando tu acorda e briga com o espelho, acho que todo mundo já passou por isso, né? Outra coisa, todos os dias a pessoa se olha e não se aceita e não se gosta. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você está cuidando bem dele? O cuidar de si mesmo é algo muito bom, que faz parte de uma mordomia de uma coisa que você é responsável em fazer ela ser assim bem eficaz, saudável, né? Que ela seja, digamos, adequada para todas as pessoas. A própria Bíblia enfatiza o fato de nós sermos criaturas de Deus e santuários do Espírito Santo a partir do momento em que temos fé. Então, o cuidar de si mesmo, o cuidar da aparência, o cuidar do seu corpo, isso sim é certo e louvável até. O espelho é um dos símbolos da vaidade, do narcisismo. O que ele reflete? Reflete quem você é? Quando tu pega um espelho e olha, tu vê a tua imagem com os teus defeitos, com as tuas falhas, que às vezes apenas tu conhece. E assim também é a lei de Deus, ela mostra como nós somos. Ela mostra quem realmente nós somos. Então o que Deus quer com a sua lei? É mostrar como nós somos dependentes de Deus. E talvez por isso o texto bíblico de Eclesiastes fale de vaidade. Que é vaidade como correr atrás do vento. É inútil, não adianta, né? Porque um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos envelhecer, um dia os nossos defeitos vão aparecer. Então é vaidade, é apenas vaidade. É difícil traçar um limite claro em alguns momentos, mas é importante que a gente perceba em que ponto a vaidade está sendo destrutiva, em que ponto eu estou no ambiente destrutivo, né? Estou sendo vaidoso, ou em que momento eu estou cuidando de mim, cuidando do próximo, ou querendo que percebam as qualidades que eu tenho, da forma que eu posso contribuir com as qualidades que Deus me deu e que podem ser colocadas a serviço do meu próximo. O que para mim não configuraria vaidade em si, e sim serviço, né? Deixar brilhar aquilo que Deus colocou dentro de mim na direção do meu próximo. Muitas vezes a gente não consegue amar o próximo porque está com o olho só na gente, né? Então, o ser vaidoso demais nos leva, talvez, ao perigo de não olhar para as pessoas que estão na nossa volta. Eu só me enxergo. E eu só enxergo as pessoas quando elas olham para mim, quando elas me admiram, quando elas gostam de mim e estão comigo, né? Então, esse olhar para o próximo exige que eu tire os olhos de mim, né? Exige que eu não olhe para mim, mas que eu olhe pelo próximo, para o próximo. Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso desafio, olhar para as necessidades do próximo quando não se consegue tirar os olhos do espelho. Precisamos entender que somos criaturas únicas de Deus. Se nos sentimos feios ou bonitos, se estamos sujos ou arrumados, Ele nos ama incondicionalmente. Um amor que ultrapassa qualquer barreira e se entrega por nós na cruz. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.